Olá, pessoal. Meu nome é Elcio Nacur Rezende. Eu sou professor da Faculdade Milton Campos, aqui em Nova Lima, Minas Gerais. Eu sou graduado, mestre, doutor em Direito. Fiz 2 pós-doutoramentos na Europa, na Itália e na Espanha. E aqui hoje a gente vai bater um papo sobre responsabilidade por danos ao meio ambiente. Responsabilidade ambiental. Vamos entender um pouquinho o que significa a palavra responsabilidade. O substantivo responsabilidade decorre do verbo responder. O que isso significa dizer? Toda vez que a gente age, toda vez que a gente realiza algo, existe uma resposta. É aquela relação de causa e consequência. A consequência é a resposta pelo nosso agir. Se comemos comida gordurosa, nós engordamos. Se praticamos esporte, nós emagrecemos. É a resposta pelo ato engordar ou emagrecer. Portanto, o substantivo responsabilidade decorre do verbo responder. O que significa responsabilidade jurídica? Responsabilidade estudada pelos estudantes de direito. É a resposta que o Estado dá para alguém que comete. A gente usa o verbo perpetra, perpetrar. Perpetrar significa cometer. Aquele que comete um ato ilícito, um ato contrário ao direito. Quem comete um ato contrário ao direito vai ter uma resposta estatal, uma resposta do Estado, por ter feito algo que não deveria fazer, ou por ter deixado de fazer algo que deveria ter feito. Então, o Estado, normalmente através das leis, nos impõe algumas condutas. Por exemplo, o Estado nos impõe pagar os impostos. E o Estado também nos impede de realizar algumas condutas. Por exemplo, o Estado nos impede de dirigir um carro a mais de 120 km por hora, né? Tanto o pagar impostos quanto não dirigir a mais de 120 km por hora decorre de normas que vieram do Estado, que são chamadas comumente de leis. Então, existe uma lei que obriga a pagar impostos e existe uma lei que proíbe o excesso de velocidade. O que a gente vai estudar aqui hoje, né? A resposta que o Estado dá àquele que destrói o meio ambiente, aquele que deteriora o meio ambiente. Mas antes de falar de deterioração do meio ambiente, nós temos que entender o que é meio ambiente. O que é meio ambiente, né? Existem várias espécies de meio ambiente. Existe, sobretudo, 2 meio ambientes que a gente vai tratar na nossa conversa de hoje. O meio ambiente natural e o meio ambiente artificial. Existem outros, existe o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente digital, mas vamos ficar nesses 2, o meio ambiente natural e o meio ambiente artificial. O meio ambiente natural é aquele lugar onde nós, seres humanos, nos situamos na natureza. Então, as florestas, os rios, os lagos, a atmosfera, o solo, tudo isso, quando a gente se insere, nós, seres humanos, nós estamos diante de um meio ambiente natural. E o que é o meio ambiente artificial? É um meio ambiente construído pelo homem, não pela natureza. Então, as cidades, a poluição típica das cidades, né? A poluição que vem dos veículos, das indústrias, elas estão degradando um meio ambiente artificial. Quando alguém destrói uma casa tombada pelo patrimônio histórico, uma casa que tem 100, 200 anos, que não poderia ser degradada de jeito nenhum, e alguém vai lá e picha essa casa, derruba a parede dessa casa, está destruindo o meio ambiente artificial. Então, nós temos o meio ambiente natural, aquele que decorre da natureza, e o meio ambiente artificial, aquele que decorre da ação humana. Pouco importa para a nossa conversa de hoje. A nossa conversa de hoje, como eu disse, é qual a resposta estatal, qual que é a responsabilidade que é imputada ao degradador do meio ambiente, aquele que destrói, que degrada, aquele que de alguma forma prejudica o meio ambiente. Muito bem, nós temos 3 respostas. Nós temos 3 espécies de responsabilidade jurídica ao degradador ambiental. A primeira responsabilidade é chamada de responsabilidade ambiental
administrativa. A segunda, a responsabilidade estatal criminal. E a terceira, a responsabilidade estatal da órbita do direito civil. Repito, responsabilidade administrativa, responsabilidade criminal, também chamada de responsabilidade penal, e a responsabilidade civil. O que é a responsabilidade administrativa? Qual que é a resposta do direito administrativo ao degradador ambiental? Resposta: multas. Multas. Impedimento do exercício daquela atividade. Vamos entender. Nós temos aqui no Brasil vários órgãos de proteção ao meio ambiente. Nós temos institutos de proteção florestal, nós temos institutos de proteção das águas, nós temos institutos de proteção do mar, né? Todos esses aspectos ambientais, nós temos órgãos governamentais, tanto municipais quanto estaduais, quanto os da União, órgãos federais, repito, municipais, estaduais e ambientais, que são departamentos públicos, que são institutos públicos, que são autarquias, que são fundações, que são institutos que têm por objetivo a proteção do meio ambiente. Quando alguém degrada o meio ambiente, esses órgãos que fazem parte do Poder Executivo, repito, municipal, estadual e federal, eles têm o poder de multar o degradador. Então, se uma pessoa derruba uma árvore indevidamente, ela pode ter que pagar uma multa. Se uma mineradora, como aconteceu em Minas Gerais por 2 vezes de uma forma, aconteceu várias vezes, né? Mas as 2 mais famosas, em Brumadinho e Mariana, rompe uma barragem e faz uma devastação ambiental, essas mineradoras foram multadas por um órgão ambiental. Além da multa, existem outras sanções, como eu disse, como, por exemplo, impedir o exercício daquela atividade. Então, uma mineradora, por exemplo, ela pode ser impedida de minerar por um órgão ambiental. Por quê? Porque teve um pretérito, teve um passado degradador. Então, a resposta do direito administrativo, a resposta da responsabilidade ambiental administrativa, ela é feita pelos órgãos do poder executivo, mormente multas, sanções de natureza pecuniárias. A segunda responsabilidade jurídica é a criminal, é a responsabilidade penal ambiental. Se uma pessoa, que é uma pessoa física, que é uma pessoa jurídica, degrada o meio ambiente, ela pode responder e vir a ser condenada criminalmente, né? O que é a punição criminal? Pode ser a mais popular delas, que é a privativa de liberdade, né? Um linguajar bem simples, pôr na cadeia, né? Ser apenada, ser punida com uma restrição de liberdade, né? De fato, a lei penal ambiental, ela prevê, em algumas hipóteses, né, de crimes mais graves, de condutas mais predatórias, digamos assim, condutas mais repugnantes, essa é a palavra, uma sanção penal, que ela pode não ser apenas uma sanção privativa de liberdade, como também sanções pecuniárias, e as sanções não são impostas pelo Poder Executivo. Lá no direito administrativo, lá na responsabilidade administrativa, quem sanciona, quem pune é o Poder Executivo. Já na responsabilidade penal, não. Quem faz isso é uma sentença prolatada por um juiz. O juiz é um membro do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, obviamente, dando o direito de defesa àquela pessoa que vai contratar um advogado, né? Sobretudo o Ministério Público vai promover uma ação penal, aquele réu, né? Aquela pessoa que está sendo acusada de ter perpetrado o ilícito penal ambiental vai se defender, e um juiz, depois de um processo, verificando que aquela pessoa cometeu um crime ambiental, certamente a punirá. E existem vários tipos de punição, desde a privativa de liberdade a também as sanções de natureza pecuniária, a multas. A terceira responsabilidade jurídica é a responsabilidade civil. Essa é a mais popular, essa é a mais comum, a responsabilidade civil ambiental. O que é a responsabilidade civil ambiental? O direito civil, o direito dos comuns, o direito do nosso dia a dia, o direito ao qual todos nós estamos subordinados, desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre,
até o dia que a gente contrata, o dia que a gente casa, o dia que a gente divorcia, o dia que a gente celebra o contrato. Isso tudo é estudado pelo direito civil, né? O direito civil é o direito dos comuns, é o direito que rege a vida do dia a dia de nós cidadãos, o dia a dia das empresas. Quando uma empresa, quando uma pessoa natural degrada o meio ambiente, quando a pessoa natural desrespeita as normas de proteção ambiental, quando a empresa desrespeita as normas de proteção ambiental, ela pode ter uma resposta jurídica apenas de natureza civil. Quais são essas respostas que o direito civil dá ao degradador? Multa, a obrigação de fazer. O que é a obrigação de fazer, professor? Vamos imaginar, por exemplo, um fazendeiro que tenha realizado uma queimada na sua fazenda. Uma queimada naturalmente irregular, uma queimada que é um ilícito. O que o juiz pode fazer numa sentença de natureza civil? Determinar que ele refloreste, que ele plante árvores, que ele tente fazer o que era, voltar a ser o que era antes, recompor aquela natureza que ele degradou. Imaginem vocês que pode ter uma resposta civil para uma morte de alguém. Como assim, professor? Não vai ser penal? Vai ser penal, mas pode ser civil também. Se aquela pessoa que morreu graças ao rompimento de uma barragem, né, essa barragem rompeu o minério de ferro, os dejetos de minério de ferro extrapolaram os limites da barragem e morreu gente. O que um juiz pode fazer? Determinar que aquela empresa, aquela mineradora, seja responsabilizada por um dano moral. Porque, afinal de contas, as pessoas que estão enlutadas, as pessoas que sofreram com a perda daquela pessoa, ela tem que ser reparada moralmente. Então, o que aconteceu nessas duas tragédias de Mariana e Brumadinho, que são as duas mais famosas, mas, como eu disse, existem dezenas, né? Pessoas perderam animais domésticos. Pessoas perderam o seu gado bovino. Pessoas perderam, às vezes, um cavalo de estimação. E essa pessoa que sofreu esse dano, sofreu um dano tanto pessoal, tanto subjetivo, quanto um dano de natureza ambiental, né? Afinal de contas, a vida não só humana, mas a vida dos animais tem uma natureza ambiental natural. Lembra do início da nossa conversa, quando eu falei de meio ambiente natural? E o que um juiz pode fazer? Pode determinar que a empresa, a mineradora ou aquele degradador ambiental seja responsabilizado civilmente. E olha que interessante, para concluir nossa conversa de hoje. Essas três responsabilidades, responsabilidade ambiental administrativa, responsabilidade ambiental penal e responsabilidade ambiental civil, elas são independentes. Repito, elas são independentes. Então, se uma pessoa, quer física, quer jurídica, degradou o meio ambiente, ela pode responder administrativamente, ela pode responder criminalmente e responder civilmente. E ela pode ter 3 sanções. Ela pode ter uma resposta administrativa, como, por exemplo, uma multa do IBAMA, de um órgão ambiental qualquer, e ter que pagar essa multa. Ela pode ir para a cadeia diante de uma sentença penal condenatória e ela pode responder pela reparação ambiental, ela pode responder pecuniariamente por uma resposta de natureza civil, obviamente originada de uma sentença civil prolatada por um magistrado. Muito bem, o que a gente tem que conscientizar? Nós temos que tomar consciência. Nós temos que tomar consciência que essa resposta jurídica não deveria ocorrer. Não deveria ocorrer. O que deveria ocorrer é a não degradação ambiental. Essa resposta que o Estado dá, ela não é desejada pelo Estado. O que o Estado com letra maiúscula, né, pessoal? Estado com letra maiúscula significa município, Estado e União. Estado com letra maiúscula significa nós. Estado com letra maiúscula significa nós todos. Estado com letra maiúscula significa o interesse de todos nós, né? Através dos nossos representantes que a gente elege. O que o Estado deseja? Que o meio ambiente seja preservado. Para quem está aqui hoje vivo, como para as futuras gerações. Aqui que nós chamamos de princípio da solidariedade intergeracional. Ou seja, hoje
nós temos que preservar o meio ambiente para que consigamos viver num meio ambiente ecologicamente equilibrado, para que hoje consigamos viver com saúde, num meio ambiente agradável, mas muito mais com esse aspecto egoístico, nós temos que pensar nas futuras gerações, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. E toda vez que alguém degrada o meio ambiente, que é natural, que é artificial, não só nós que hoje aqui estamos vivos, respondemos. Respondem também são prejudicadas as futuras gerações, são prejudicadas as pessoas que ainda estão por nascer. Qual que é a mensagem final que eu tenho que deixar para você que está me dando a honra de assistir esse nosso bate-papo? Meio ambiente é vida. Preservação ambiental é uma questão de vida. Toda vez que qualquer pessoa degrada o meio ambiente, prejudica todos nós que aqui estamos hoje vivos, como prejudica aquelas pessoas que estão por nascer. Em assim sendo, vamos nos conscientizar, vamos nos policiar para que o nosso dia a dia seja pela preservação ambiental. E saibamos bem que se assim não nos comportemos, nós seremos os grandes prejudicados. E, além do mais, para o direito haverá uma resposta. Você, que degradou, tem que responder pelo seu ato que prejudicou todos. Fica aqui um abraço e um desejo que todos nós nos comportemos de forma a preservar o meio ambiente. Um grande abraço.